Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 12 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e aqui a gente vai comentar Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3 e ativos aí que eu destaco, seja em relação a esse pregão ou para o próximo pregão. Seguindo aqui para o Ibov, então, nós temos um dia, nesse momento, o Ibov no leilão de fechamento, está aqui apresentando uma alta de 0,43%. O Ibov não consegue ainda quebrar uma sequência de máximas descendentes. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, temos aqui algo semelhante a um triângulo simétrico. Então, para o Ibovespa gerar algum sinal mais relevante para cima, candle de força superando aqui na primeira hora de pregão, melhor ainda, superando a máxima que é desse topo aqui, que é basicamente a máxima do pregão de hoje, localizada em 73.221 pontos. Esse seria o sinal mais relevante para cima, mas seguindo o seu viés aqui negativo, que seria, está tendo todo um movimento de baixa, e tudo isso aqui seria um processo de correção dessa forte queda, abrindo espaço para mais queda. É importante ficar atento que a perda da mínima desse fundo aqui anterior, seja a perda da mínima do pregão de hoje, ou mesmo aqui da mínima do pregão anterior, localizado na casa dos 71.843, aumentará a chance de ter movimentação para baixo. A gente pode pegar até a amplitude aqui desse triângulo simétrico, essa altura aqui, e projetar aqui para baixo. Seria um dos pontos aí em termos de busca de suportes mais baixos, que seria a região de 70.800, 70.000 pontos inicialmente para o índice Bovespa. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, estiver agregando valor, seja na sua leitura do mercado, seja na parte de aprendizado, na parte de conhecimento aí no mercado, dê um like nela, no joinha no YouTube. Eu desde já agradeço a sua valiosa audiência e também aproveite para se inscrever de forma simples aqui no canal. Basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo para que você possa, na sequência, clicar em se inscrever, caso não tenha feito ainda isso, e com isso você vai receber aí as notificações, lembrando de deixar o sino lá ativado para receber as notificações toda vez que tiver entrada ao vivo durante o pregão, toda vez que tiver um novo vídeo de aprendizado ou mesmo uma nova videoanálise, enfim, sempre que tiver conteúdo novo de qualidade aqui no canal, você ficar aí antenado em relação a esse conteúdo. Futuros, mini índice no pregão de hoje, olhando um pouco mais para o próximo pregão, a gente pode ver que está totalmente indefinido. E dentro dessa indefinição, a gente pode traçar aqui algo semelhante a esse triângulo simétrico. Então, dentro dessa sinalização aqui é o que eu comentei no Ibov. Precisa gerar um sinal mais forte para cima para se trabalhar na ponta compradora, gerar mais perspectiva para se trabalhar na ponta compradora de day trade. Ou seja, força que por enquanto está gerando um fundo ascendente no G60, mas dentro de um cenário de indefinição da tendência do intraday. Então, se conseguir ganhar força aqui para cima dos 73.350 a partir do próximo pregão, fica mais para se trabalhar na compra ali, buscando operações de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou mesmo 5 minutos, preferencialmente fundo ascendente. Seria o mais interessante. Para a ponta vendedora, é o que eu comentei também no Ibov, né? Volta que se vem aqui para baixo, abre forte dentro dessa região aqui de suporte, que é essa mínima desse fundo, localizada em 71.600, cenário mais para se trabalhar na ponta vendedora. Chegada de maneira fraca em zona de resistência, fica mais para se trabalhar em venda ali, arriscando um pouco mais em cima da zona de resistência. Chegada de maneira fraca, ou seja, o mercado fraca que eu digo é o mercado vem fazendo vários candles ali, se aproximando da zona de suporte, gera alguma sinalização para cima, até num gráfico de 10 minutos na zona de suporte, a região ali na faixa de 71.800 a 71.600, ficaria mais para se arriscar a operação de compra. Aconteceu até que algo nesse sentido, ó, vem um movimento mais fraco para baixo e gera alguma sinalização de força aí para cima. Depois disso, vamos aqui para o dólar. Dólar no pregão de hoje, segundo pregão basicamente de correção em relação à forte queda, até normal em relação, foi muito forte a queda. Quando a gente tem esses movimentos mais fortes em um único pregão aqui, na realidade seria, olhando o G60, um movimento muito longo para baixo, o mercado vai fazendo uma correção mais aqui no tempo. E aqui, olhando para o dólar através de um gráfico de 60 minutos, média móvel exponencial de 13 períodos, para o próximo pregão, a continuidade aqui do movimento de subida, eu ainda teria restrições em termos de buscar a operação na ponta compradora, mas se gera algum sinal aqui para baixo, vem testar essa região de 3.736 até um pouco mais acima e proporciona algum sinal mais forte para baixo no G60, seria um cenário mais interessante na minha avaliação para se trabalhar na ponta vendedora.
Para a ponta compradora, sendo mais restrito ali, ou seja, sendo um pouco mais cauteloso, sinalização de fundo acima de uma região de 3.736, fundo no G10 ou no G5, acima de 3.736 a 3.730, essa zona aqui de resistência passando a funcionar como suporte, pode apoiar justamente a operação na ponta compradora de day trade. Mas dentro do que está fazendo aqui, por enquanto, essa movimentação vai corrigindo esse movimento de baixa. Logo, fica uma perspectiva, uma chance maior da gente ter algo nesse sentido. Se o mercado confirmar essa leitura, é esse cenário que gera uma perspectiva maior para baixo, a questão de se ter relação risco-ganho mais satisfatória na ponta vendedora dentro do que eu acabei de mencionar. PETR4 no pregão de hoje, indefinida, aqui menos 0,26%, ou seja, praticamente estável, candle de indefinição. A Petro segue gerando um movimento ali fraco, sem conseguir ganhar força para cima, perda dessas mínimas aqui levemente ascendentes, aumenta-se a chance de continuidade do movimento para baixo e perda da região dos R$15 a R$14,90, podendo dar até uma acelerada de um movimento aí para baixo a PETR4. Então, por enquanto, pelo gráfico diário, não tem nenhuma sinalização de alta, de ponta compradora. Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos, é só para lembrar que essa variação aqui 0,26%, só confirmando aqui, o ativo ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Então, G60 indefinido, tá? Completamente indefinido. Se eu traço também aqui, nesse momento, nos fundos um pouco mais relevantes e no topo mais relevante, a gente teria esse triângulo simétrico. Então, o que pode realmente gerar saída aí a partir do próximo pregão. Rompeu aqui para baixo, fica mais para a ponta vendedora, gerou força aqui para cima, rompendo principalmente esse topo anterior, que é a máxima do pregão de hoje, ou seja, voltar para cima ali dos 15,68, aí fica mais para se arriscar a operação na ponta compradora, seja para pegar um movimento ali principalmente mais curto pelo intraday, ou até mesmo pelo gráfico diário, alguns pregões aqui de correção na PETR4. Mas nesse momento, quanto mais tempo fica aqui sem perder essa mínima, vai aumentando a chance de gerar movimento aqui para baixo. Vale 3, gráfico aqui diário, 1,67% de alta no pregão de hoje, ativo respeitando a média móvel exponencial de 3 períodos, fez uma primeira hora de pregão boa, mas não passou disso, né? Ainda existe até a chance aqui no próximo pregão de gerar fundo ascendente, no gráfico de 60 minutos, mas ainda assim não seria um ativo que de imediato já eu entraria na ponta compradora, tá? Primeiro por ter feito um movimento muito forte aqui para baixo, está próximo da região de suporte dos R$50, a mínima de hoje foi 50,16, R$50 a 49,70, mas por enquanto estiver trabalhando ali abaixo da média, que basicamente esses dois candles fortes para baixo, isso aqui sendo a correção desses dois candles fortes para baixo, eu fico mais com uma leitura de que se esse ativo confirmar uma perspectiva aqui através de um gráfico de 60 minutos no próximo pregão, dependendo da sinalização para baixo, perdendo aqui alguma sinalização relevante para baixo no G60, para baixo principalmente da média móvel exponencial de 3 períodos, o meu interesse maior seria arriscar a venda pelo intraday. Não significa dizer que o ativo vai cair, tá? Mas só o que encaixaria melhor para o meu sistema nesse momento para buscar alguma operação em cima de Vale 3 seria venda pelo gráfico intraday, e aí vamos ver se o mercado consegue fazer algo nesse sentido. Pode fazer algo aqui para cima e eu não entraria nessa posição num primeiro momento, logicamente avaliando ali o comportamento de uma primeira ou segunda hora de pregão do ativo. Sabesp, SBSP3, pregão de hoje, nesse momento alta de 0, na verdade já até fechou então com alta de 0,54%, já saiu do leilão de fechamento nos R$24, fazendo aqui um leve engolfo de alta, Eu recomendei compra nesse ativo na superação da máxima no pregão anterior. Pelo G60 eu quase que busquei entrada na superação da máxima nesse primeiro candle, mas ele não conseguiu fechar acima ali da média de 13 períodos no intraday, e por esse motivo eu não recomendei a compra, só recomendei se superasse aqui esse ponto que era a máxima do pregão anterior. Não superou, a recomendação foi cancelada neste pregão. Então fica mais para um próximo pregão. Se ela superar a máxima de hoje, seria um dos pontos aí de arriscar uma compra contra a tendência de um ativo que vem de um movimento muito longo para baixo e tentando pegar aqui uma recuperação desse papel aí para cima. Então um papel que chama atenção, porque se ela fizer isso aqui, ela geraria um pivô de alta no G60. Tá? Então, ideal que aconteça aí nas primeiras horas de pregão em cima de SBSP3. CIRI3, Cirela,
cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, depois que ela montou esse fundo aqui ascendente no G60, se superasse a máxima da primeira hora de pregão. Era o ponto de entrada. Mas também não conseguiu fazer isso. Não oscilou acima da máxima aqui do ponto que era de entrada, ou seja, não acionou a nossa compra ali em 10,86 para cima de 10,86. Perdeu força e foi também cancelada a operação em cima de CL3. O que já compromete um pouco mais, porque se o ativo já gera 3 candles mais fracos para baixo, 3 candles fortes aqui para baixo, 3 candles fracos em termos de correção e depois que fez essa mínima, e dentro desses 3 candles fortes, que basicamente está tudo dentro de um único candle de baixa, então é um ativo que por enquanto ainda gera uma perspectiva maior de continuidade da tendência de baixa, ou seja, enquanto não voltar primeiramente para cima ali da média, junto com gap de baixa e um fundo anterior em torno de 11,40, segue ainda com um cenário mais baixista aí a Cyrela. Então minha expectativa era de ter pego algum sinal de força que pudesse vir a trazer num gráfico intraday pelo G60 um movimento ali para se aproximar dessa média móvel exponencial de 3 períodos, era o que eu estava tentando pegar nessa operação, mas ela não acionou. Embraer acionou, desculpa que estou com a gripe e a voz está falhando. O ativo gerou a nossa saída e olha só o que aconteceu para o fechamento desse pregão. O ativo fechou aí em alta de 6,12%, rompendo todas as resistências. Estava travada aqui nesse ponto. Acionou nossa saída dentro dos critérios que foram estabelecidos, dentro dos critérios que eu sigo. Lembrando, a entrada foi pelo gráfico de 60 minutos, foi aqui nesse candle, depois desse candle forte para cima, superação da máxima desse candle. Minha expectativa era justamente do papel fazer um movimento aqui para cima. Aí, como não conseguiu ganhar força para cima, eu já tinha mencionado até na videoanálise passada, que se esse ativo fechasse abaixo da média móvel exponencial 13 períodos e viesse até para baixo da mínima desse candle, seria o ponto da minha saída dessa operação, ou seja, um stop parcial. E foi isso que aconteceu aqui por volta dos 22,96. O stop era aqui nesse ponto, eu encerrei essa posição, mas o ativo foi lá e reverteu. Esse é chamado violino, aquela operação que vai lá no seu stop e depois vai lá no objetivo, que o objetivo era R$ 24,25. Aí você me pergunta, Dalton, tem como evitar os violinos? Tem, a única forma real de evitar totalmente os violinos é não fazer as operações, porque no mercado de renda variável, por mais que seja filtrada a sua estratégia, por mais que você tente evitar, vão acontecer os violinos. Então não tem muito como escapar. Você vai estar no mercado, você vai ter seus momentos aí de saída no stop sendo acionado e o ativo depois indo buscar seu objetivo. Eu até monitorei para buscar um ponto novo de entrada, se tivesse gerado algum sinal de força aqui para cima, mas terminou não fazendo algo semelhante a esse aqui, para se buscar uma compra na sequência. Mas nesse momento, com esse fechamento em forte alta de 6,12%, só para mencionar em relação à operação da Embraer, o resultado dela foi de uma perda de 1,33% na operação e no capital total uma redução de 0,16%. Então, uma operação com stop mais curto em cima de Embry 3. Nesse momento, com esse candle forte aqui para cima, eu não entraria na compra aqui com stop aqui embaixo. Isso é um critério. Mas devido a esse afastamento aqui para cima, essa região, seja aqui para a região dos R$ 24,00 até um patamar ali de R$ 23,65, seria uma região, não significa dizer que o papel vai voltar nesse patamar, mas seria uma região para monitorar justamente o ativo conseguir aí gerar fundo ascendente nessa região, ou seja, um retorno do preço, chamado pullback, para buscar aí compra de fundo ascendente no gráfico diário. Na sequência vamos falar de BBDC4, Bradesco. Ativo que, assim como ITSA4, chama atenção para a ponta compradora, ativo está mais esticado para baixo, mas sem conseguir gerar sinal de alta. Então BBDC4, se proporcionar alguma sinalização mais forte aí para cima, ainda tem um certo afastamento ali da média, do fundo anterior do gráfico diário, seria uma das alternativas de entrada, monitorando, por exemplo, aqui alguma sinalização mais relevante pelo gráfico intraday de 60 minutos. Ou seja, o objetivo é trabalhar com stop mais curto para não buscar um objetivo tão longo para cima, porque a gente está falando de um ativo que, por enquanto, o movimento de correção está mais fraco para cima. Logo, não seria interessante projetar algo tão grande para cima no primeiro momento, pensando em uma operação mais curta de swing trade. E olhando aqui para QGEP, nós temos aqui um ativo que conseguiu fechar acima de um topo anterior, de uma resistência, vai com isso dando sinal de retomada da tendência de alta.
é um pivô de alta que eu vejo com a menor relevância, não significa dizer que vai dar errado, ou seja, o ativo pode simplesmente retomar a tendência e vir forte aqui para cima, mas eu falo que tem a menor relevância porque está dentro de todo um movimento de baixa. Então o ativo está vários pregões subindo, tentando aqui vir para cima, mas conseguiu agora gerar esse pivô de alta. O ponto que eu vejo um pouco mais negativo é essa região que ele se encontra. É essa região aqui anterior, toda de resistência, e o espaço aqui para a região do topo anterior. Por exemplo, se colocar uma entrada aqui nos 12,80 ou 12,81 na superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima, seria um stop em torno de 5,7%. Projetando aqui 5,7% aqui para cima, bateria ali um 1 para 1 na região do topo anterior, ou seja, para gerar pelo menos o risco da operação aqui para cima, o ativo teria que bater lá na região do topo anterior, ou seja, superar primeiramente essa zona de resistência aqui pela frente, uma região aqui na faixa dos 12,90 a R$13 e depois uma região ali na faixa dos 13,30, que foi respeitada aqui. A gente pode ver essa máxima aqui, como o mercado sentiu aqui pressão vendedora nesse nível, o que pode acontecer aqui e também aqui nesse nível na faixa ali dos 12,90 a R$13. Então, por esse motivo, não entraria ainda de imediato na ponta compradora, enfim, mas eu estou destacando aqui porque vai que encaixa para quem está assistindo essa análise. Eu digo, pode estar agregando valor de alguma forma, não, isso aqui para mim encaixa como minha forma de entrada, então é uma alternativa aí em termos de pivô de alta no gráfico diário em cima de QGEP 3. Então, amigos, é isso. Ainda tem mais um aqui, CSNA 3. CSNA 3 no pregão de hoje gerou alta de 4,96%. Essa alta de 4,96% ainda fica dentro de toda essa região aqui, ó. Essa região não é um valor só mínimo, é uma região que tem muito teste, tem muita entrada anteriormente com pressão compradora, ou seja, agora tendendo a funcionar como resistência. O ativo conseguiu fechar acima ali da média móvel exponencial de 3 períodos, que é um ponto até positivo, mas ainda respeitando a máxima do pregão anterior na faixa de R$ 8,47. É um fundo ascendente. A tendência nesse momento pelo gráfico diário está indefinida, até em termos de posicionamento das médias, e pelo fato da tendência indefinida, toda essa zona de resistência, eu não abriria posição de compra. Assim, dentro do meu modelo eu não abro posição ainda de compra em CSNA 3. O que mais encaixaria em termos de alocar fazer alguma operação em cima desse papel seria mais venda, desde que o ativo gere alguma sinalização mais relevante para baixo aqui pelo intraday. Assim como eu comentei em cima de Vale 3. Se o mercado resolver gerar alguma sinalização mais relevante para baixo, numa determinada hora de pregão, primeira, segunda ou terceira hora de pregão nesses ativos, vindo ali para baixo ali das médias no gráfico intraday, seria a possibilidade de se trabalhar justamente em venda dentro da minha metodologia. Então agora sim, é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.